Ok. Pronto, irmãos. Como eu havia falado antes, nós vamos concluir hoje o estudo sobre trabalho na perspectiva puritana. E semana passada nós iniciamos o assunto lembrando a dificuldade que os cristãos sentem hoje, né, quando falam sobre trabalho, com relação a unir a vida espiritual e trabalho, como se fosse algum tipo de dicotomia, né? Então, há pessoas que pensam que não tem tanto tempo para fazer a obra de Deus, porque elas estão trabalhando, né? Elas acabam não percebendo que o trabalho faz parte da obra de Deus, né? É da vontade de Deus que o homem leve uma vida aqui na terra trabalhando também em sociedade. E para isso nós vimos a santificação de todos os tipos de trabalho e vimos dois fundamentos principais que baseavam o pensamento puritano. O primeiro pensamento é com relação à criação. Os puritanos criam que o trabalho era santo e digno por conta da criação, quando Deus ali no início do mundo, ele pegou o caos e ele formou os céus e a terra, e ele criou o universo, ele deu forma a tudo. Então Deus ele se apresenta já como esse Deus que trabalha, que age na criação. Não é um Deus que é ocioso, né? Mas é um Deus que está ali trabalhando. E quando ele cria o homem, a imagem e semelhança, ele passa para o homem essa característica que ele possui, que é um Deus que trabalha, que é um Deus que age. Eu acho que tem algum microfone ligado aí, se os irmãos puderem desligar. Então, ele é um Deus que, ao criar um homem, ele nos cria com essas características. Então, quando nós estamos trabalhando, quando o homem ele está solucionando problemas e trazendo ordem ao caos, ele está imitando a Deus naquilo que Deus é. O pecado ele tornou o trabalho dificultoso, mas não tornou o trabalho menos digno. O homem continua ainda sendo chamado por Deus a estar trabalhando, imitando a Deus naquilo que Deus é. Então, esse primeiro fundamento da criação era um forte fundamento que os puritanos possuíam. O segundo fundamento que nós vimos é a ideia de bem comum. Então, os puritanos eles criam também que o trabalho é importante porque nós servimos ao Deus quando nós estamos servindo ao outro. O nosso trabalho ele serve para poder estar solucionando problemas, ajudando a sociedade, estar fazendo bem às pessoas que estão com dificuldades, correm a nós com os nossos trabalhos para poder nós solucionar esses problemas. De tal forma que não é o dinheiro que é digno do nosso trabalho. A gente não trabalha simplesmente porque tem que ter dinheiro e nós fazemos qualquer coisa por dinheiro. Ao contrário, o trabalhador é que é digno do seu salário. O trabalho que dignifica o homem, o trabalho que é importante aos olhos de Deus, a ponto das pessoas pagarem para que nós trabalhemos. Então a visão que a Bíblia apresenta sobre o trabalho, nesse ideal de bem comum, na visão puritana, é uma ideia de que o trabalho ele dignifica ao homem, porque ele imita a Deus na criação, e ao mesmo tempo porque ele serve ao próximo, ele está ajudando ao próximo, ele está prestando um serviço àquelas pessoas, e é também uma ferramenta que Deus nos dá para nós sermos úteis e capacitados para ajudar os necessitados, aqueles que não têm o mesmo trabalho que nós temos, tá? Hoje nós vamos ver mais um fundamento, tá? Somente mais um fundamento da visão puritana sobre a perspectiva do trabalho, mas esse fundamento é tão amplo que vai dar tempo nós fazermos a aula toda em cima dele, tirando algumas implicações muito importantes. Então vamos lá. Trabalho na perspectiva puritana, parte 2, nós vamos abrir a Bíblia agora em Provérbios capítulo 16, verso de número 1. Provérbios 16, verso 1. Gilvan, tá aí, Gilvan? Sim, sim. Se você puder fazer a leitura desse texto, Provérbios 16, verso 1, verso 9 e o verso 33. São textos curtos, dá certo. Faz legal. Tudo bem. Provérbios 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Verso 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Pronto. Esses são os textos que vão embasar o próximo fundamento puritano que nós vamos ver hoje. O fundamento é a doutrina da
providência de Deus, o fato de Deus ser aquele que governa sobre todas as coisas. Para a gente entender um pouco o que é a providência, eu coloquei aqui a resposta do catecismo de Heidelberg, né? A pergunta 27, quando pergunta o que é a providência de Deus. E a resposta do catecismo, com certeza bem aceita pelos puritanos, é o seguinte: o que é a providência de Deus? O poder total e onipresente de Deus, em que, por assim dizer, com sua mão, ele sustém e governa os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que a erva e a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne e a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas por sua mão paternal. Então, o catecismo de Heidelberg, quando ele define a providência de Deus, de uma forma bem linda, né, bem clara, ele define a providência de Deus como esse governo de Deus total e onipresente, a ponto de que ele governa todas as coisas, os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que seja as coisas boas, como a chuva, os anos frutíferos, a carne, a saúde, as riquezas, ou então as coisas ruins, como por exemplo a seca, os anos estéreis, a enfermidade, a pobreza. Tudo isso é direcionado, é governado, é dado pelas mãos do Senhor, não é uma coisa ao acaso, né? Então, a doutrina da providência, que é uma doutrina maravilhosa, qualquer dia desse a gente vai estudar mais a fundo, na visão puritana, é a grande doutrina que fundamenta todo o restante da doutrina deles com relação ao trabalho, tá? Então, a lógica puritana não é difícil de entender. Imagina aí, se Deus é aquele que governa todas as coisas, e todas as criaturas, tudo que acontece na nossa vida, se ele é aquele, como diz Salmo 139, né, que antes mesmo que nós nascêssemos, todos os nossos dias já estavam contados e escritos por Deus, então significa que todos os trabalhos pela qual nós passamos ou vamos passar, o lugar onde você está trabalhando agora, o lugar onde eu estou trabalhando agora, tudo isso faz parte da mão providencial de Deus. Estamos lá porque a mão do Senhor de alguma forma nos guiou. Ou então nós saímos de lá para ir para outro lugar, porque assim Deus, pela sua providência, trabalhou nisso. Então a ideia é, se Deus ele governa sobre todas as coisas, significa também que Deus governa sobre o lugar onde eu estou trabalhando. Aquilo pela qual eu estou fazendo, né? O ofício que eu estou exercendo agora, entendeu? Então, com essa doutrina, eles conseguem embasar, então, o fato de que o trabalho não é uma coisa impessoal, né? Que tem a ver somente com você, que não tem nada a ver com vida espiritual, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com religião. É uma coisa que você se vira, né? E eles dizem justamente o contrário, não. O trabalho é uma coisa que faz parte da criação, ele faz parte do bem comum, mas não só isso. De uma forma pessoal, para você e para mim, Deus, pela sua providência, é aquele que nos guia a esse trabalho. Deus está completamente envolvido na minha vida de trabalho. Então, essa doutrina aqui, geral, vai nos ajudar a estabelecer algumas doutrinas que nós vamos ver agora à noite, tá? Algumas implicações, né, dessa doutrina. Vamos lá para a primeira, então. Primeiro, se a doutrina da providência é verdadeira, que Deus é quem governa todas as coisas, nos inclui com relação a isso, então Deus ele nos chama ao trabalho como uma vocação, tá? Então essa é a primeira implicação da doutrina da providência para os puritanos. Se Deus ele age de uma forma paternal conosco, né? Se todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto, isso significa que não é eu que arrumo um emprego simplesmente, mas é Deus nos chama ao trabalho. É uma vocação, né? O que seria vocação? Algum irmão poderia comentar? Para você, o que é vocação? Ninguém? Então vamos lá. William Perkins ele vai definir vocação da seguinte forma. Ele definiu vocação como um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar. Então, na visão puritana,
Deus é aquele que é o governador, e como governador de todas as coisas, ele tem um chamado específico para cada um de nós. Todos nós na sociedade estamos fazendo alguma coisa diferente, né? Como, por exemplo, aí na imagem você vê alguns enfermeiros, você vê o pedreiro, você vê um supermercado, alguém trabalhando como operador de caixa. Então, existem diversos chamados, existem vários ofícios na sociedade, e todos eles são importantes de alguma forma. Pode comentar. É interessante essa questão de que o governo de Deus, a providência de Deus para o homem acerca do sustento, envolve o trabalho, né? Você só se sustenta trabalhando, né? E aqui na minha cidade, como em muitos lugares, creio que vocês veem sinais nas beiras das ruas, os que vivem à margem da sociedade, né? Os mendigos, os desempregados, o qual muita gente, a maioria talvez desconhece o porquê tal chegou àquela situação. Então, a vocação dessas pessoas que estão à margem da sociedade, que não tem nenhum tipo de trabalho informal e muito menos formal, como é que fica essa questão da vocação para essas pessoas? Claro que envolve um ato do governo de Deus, mas também tem a responsabilidade daquela pessoa, do porquê ela chegou àquela tal situação. Então, às vezes, como eu trabalho de Uber, eu vejo muito isso, eu me pergunto, eu questiono, o que será a vocação dessas pessoas? O porquê elas chegaram nessa situação de situação miserável, né? Então, como é que fica essa questão? Se Deus tem uma vocação para cada indivíduo indiscriminadamente, por que essas pessoas estão à margem da sociedade sem nenhum tipo de ato vocacional para o trabalho, para se sustentar, digamos assim? Numa resposta puritana, a gente podia pelo menos explicar 2 pontos, né? A gente vai ver isso melhor no capítulo 4, quando a gente for falar de dinheiro, a gente vai falar um pouco sobre pobreza e riqueza na visão puritana. Mas respondendo de uma forma geral, provavelmente por 2 motivos. Primeiro, ou por realmente rebeldia por parte do homem, como parte da maldição, né, de Gênesis 3, quando Deus fala sobre a dificuldade que o trabalho passaria a ter a partir dali, não seria simplesmente proveitoso, mas seria agora dificultoso. Isso faz com que muitas pessoas prefiram uma vida que negligencia esse chamado, né, que se aparte desse tipo de chamado. Ou então, em segundo lugar, devido a alguma disciplina paternal da parte do próprio Deus. Então, às vezes, o próprio Deus, e os puritanos têm uma visão muito clara também sobre a questão da disciplina, permite e até mesmo trabalha nesse sentido com relação ao ser humano, né? Por isso nós vamos falar lá na frente um pouco sobre a questão dos desempregados, né? Qual a posição deles diante de Deus. E às vezes o Senhor, ele faz esse tipo de coisa justamente para, a partir dali, ensinar alguma lição, ou levar aquele indivíduo a uma visão mais clara sobre a sua obra, ou então até mesmo para subjugar o orgulho que o homem tem. Então são diversas razões pelo fato de Deus, às vezes, levar pessoas, principalmente aqueles que são cristãos e que estão em negligência, a esse tipo de disciplina, né? Então, fica um pouco difícil falar de uma forma específica, cada caso, mas são esses 2 princípios gerais. Primeiro, por conta da maldição, né, infelizmente imposta ao pecado, por causa do pecado, com relação à dificuldade do trabalho. Então, muitas pessoas preferem viver à margem da sociedade, inclusive muitas delas estão lá até por opção, tem casa, ou então algumas pessoas oferecem emprego, mas elas não querem, acham esse tipo de vida uma vida mais fácil. Ou então, por outro lado, de fato, pode ter, na questão do desempregado, né? Pode ter a mão de Deus de uma forma disciplinar em cima delas. Entendi, obrigado. Amém. Então, um exemplo, inclusive, muito bom é o de José no Egito, né? Deus ele levou ele a ser o governador do Egito, mas, ao mesmo tempo, as pessoas de outros lugares passaram a fome, que foi Deus também que enviou. Então, se por um lado Deus levantou José ali como governador do Egito, como um trabalhador, né, como aquele que iria administrar os anos de seca, por outro lado, os anos eram de seca. Muitas pessoas iriam passar dificuldades, inclusive por conta daquilo, iriam depender do Egito. E isso também na Bíblia foi enviado por Deus, tanto os anos de fartura quanto os anos de seca. Só para dar uma ilustração. Então,
Nessa visão, a ideia geral é que existe uma pessoalidade agora entre nós e Deus com relação ao nosso trabalho, né? Deus é quem colocou Adão como lavrador, foi ele que estabeleceu Davi como rei, ou então colocou José como governador. Então, mesmo quando eles, inclusive, não tinham ideia que eles iam parar lá, né? José não tinha ideia que ia parar no governo do Egito, e muito menos Davi como rei. Mas Deus é aquele que vocaciona, ou seja, aquele que chama os homens ao trabalho por meio da providência. Eu coloquei uma frase que eu acho muito legal do puritano Richard Steele. Ele escreveu o seguinte: Deus chama todo homem e mulher para servi-lo em algum emprego peculiar neste mundo, tanto para o seu próprio bem, como para o bem comum. O grande governador, então preste atenção como eles sempre apontam para Deus como ele podendo fazer isso, por quê? Porque ele é aquele que é o grande governador do mundo. O grande governador do mundo determinou para todo homem seu próprio posto e província. Então essa percepção da providência de Deus ajudou os puritanos a verem seus trabalhos muito mais do que meros lugares onde eles são obrigados a ir, né, para arranjar dinheiro. Não. Seus trabalhos passaram a ser vistos como empregos dados por Deus. Não é mais algo impessoal, mas é algo que Deus está profundamente envolvido. Assim como Deus chamou Jesus a ser um carpinteiro, ele também tem nos chamado para servir de alguma forma. Então, a partir daqui o trabalho não é mais uma coisa ruim, né? Um mal necessário, mas não. Eu estou onde eu estou porque Deus me pôs lá, porque Deus me guiou até lá, ou uma dessas duas coisas, e isso é importante. Nós podemos falar isso, inclusive, tendo uma certeza da visão bíblica, né? Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos todos esses exemplos que a Bíblia nos apresenta. O John Cotton, ele falou o seguinte: o homem, portanto, que serve a Deus no serviço aos homens, faz seu trabalho como na presença de Deus, como quem tem uma ocupação celestial em mãos, e por isso, confortavelmente, sabendo que Deus aprova seu caminho de trabalho. Ou seja, quando eu estou no meu trabalho, eu estou lá para servir a Deus. Deus que me chamou, Deus que me vocacionou, portanto eu devo fazer por conta daquilo que Deus fez. Não é mais um mal necessário, agora é um local onde eu posso servir a Deus como parte da vontade de Deus, como parte da obra de Deus, para a glória de Deus. Na prática, isso tem muitas implicações e muitas perguntas. Então vamos tentar ir para algumas delas. Agora é uma parte um pouco mais polêmica, né, que nós vamos tratar, mas que os puritanos viviam tratando sobre isso. Vamos para algumas perguntas que podem surgir quando nós temos essa ideia de que Deus é o grande governador e que tem chamado os homens às suas vocações, né? Então, primeiro, todas as pessoas têm um chamado específico para uma determinada vocação? Então, essa é uma pergunta, né? Tipo, se Deus tem chamado as pessoas para uma vocação, para um trabalho, então, todo mundo tem um chamado para alguma profissão específica, né? Se Deus tem me chamado para alguma profissão específica, a resposta dos puritanos é um sim, né? Claro, Deus ele tem um chamado específico para todos nós. Agora a gente tem que tomar um cuidado quando nós vamos tratar disso, quando nós vamos falar, né? Por exemplo, o Heber Campos Jr., ele no livro Amando a Deus no Mundo, que é um ótimo livro, que ele trata bastante sobre cosmovisão, ele lembra de uma perspectiva de que quando Deus nos dá um chamado específico para ser alguma coisa, isso não significa que as minhas outras profissões, ou não significa que meus outros trabalhos não sejam também dados por Deus. Entendeu? O exemplo máximo que a gente pode ter é o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, quando Deus ele enviou Jesus ao mundo, ele enviou com o principal propósito de Cristo como Messias, como profeta, né? Como aquele que falaria as palavras de Deus, que ensinaria os homens e revelaria a Deus por meio da sua vida e obra, e também, claro, por meio das suas pregações. Ele era um mestre dado por Deus. Só que até lá, até esse momento onde Jesus inicia o ministério, ali depois de João Batista, Jesus era um carpinteiro, dependendo daquilo que você crê, né? Se era pedreiro ou carpinteiro. Mas Jesus ele exercia a sua profissão comum, né? Ele era um carpinteiro. Então, isso significa que o fato de Jesus trabalhar como carpinteiro não era da vontade de Deus? Ou não foi Deus quem deu essa profissão para ele? É claro que não. Da mesma forma,
Da mesma forma como Deus chamou Cristo para uma vocação específica de ser o Messias como um profeta ao mundo, Deus também chamou Cristo para ser um carpinteiro. Então isso é importante para a gente não pensar, para a gente não cair naquela ideia, por exemplo, Deus tem um chamado para a minha vida, já passei por vários empregos, qual é o chamado que Deus tem para a minha vida específica? E a resposta é, todos os trabalhos que você exerceu. A cada um desses trabalhos, a cada um desse ofício que você trabalhou, sendo um auxiliar, ou trabalhando em alguma loja, ou vendendo alguma coisa, cada uma dessas vocações foi entregue por Deus. Outro exemplo, mais uma vez, o de José. A gente sabe que ele foi governador do Egito, mas para chegar até lá, passou pela prisão, passou pela casa de Potifar, entendeu? E todo esse caminho foi falado lá em Gênesis 50, como sendo Deus quem guiou ele por todo esse caminho, entendeu? Então, quando a gente fala de uma vocação específica, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pensar que Deus nos chamou apenas com uma vocação. E às vezes não é isso. Às vezes Deus nos chamou com várias vocações. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair numa imaginação vã, fútil e até mesmo inconsistente com o caráter cristão, né? Pode falar. Isso me fez lembrar todo esse conjunto que o senhor formou, né? A questão da parábola dos talentos. Na verdade, é onde o Senhor se ausentou e deu as tarefas, né? Distribuiu os talentos entre os servos. E o primeiro servo multiplicou os seus talentos, os seus dons, né? O primeiro servo, o segundo servo e o terceiro não desenvolveu, enterrou os talentos. Então, eu acredito que Deus tem, sim, especificamente uma vocação chamada para cada pessoa, digamos, no mandato cultural, e a pessoa tem a responsabilidade de desenvolver esses dons, né? E voltado para os cristãos, né, propriamente falando, os cristãos têm de ter esse empenho usando os seus dons, principalmente para a família da fé, ou seja, a igreja local. E quando você sabe que tem um dom e não desenvolve isso, principalmente para a sua igreja local, é como se você estivesse enterrando o seu talento, não querendo desenvolver esse talento, e o Senhor não se agrada disso, né? Tanto para a igreja local, como também no mandato cultural em geral, eu acredito. Isso, exatamente. A parábola dos talentos também era uma parábola que eles citavam muitos, né? Inclusive, eles diziam o seguinte: o seu Senhor falou, esses são os teus trabalhos, a tua vocação, portanto, ocupe-te nelos até que eu venha. Então, tem que exigir aí uma ocupação da pessoa que recebeu esse chamado da parte de Deus. Então, o comentário geral que eu estou tentando trazer aqui é o seguinte: mesmo que Deus tenha uma determinada vocação, como, por exemplo, José como governador, Cristo como profeta, isso não significa que os outros trabalhos, que as outras vocações, também não tenham sido dados por Deus. Deus que chamou Jesus como profeta, como Messias, também deu para ele o fato dele ser o carpinteiro. Ou então Jesus que chamou José como governador, também chamou ele para estar na casa de Potifar e ao mesmo tempo ali na cadeia, né? Foi onde ele começou a questão de administração e tudo isso. Tá? Então, na prática, se você está no seu chamado hoje, um trabalho que você está exercendo hoje, e não tem prazer nesse trabalho, e fica pensando, por exemplo, Senhor, qual é o trabalho que o Senhor tem preparado para mim? Será que é esse mesmo? E tal, e fica infeliz no seu trabalho? Essa não seria uma grande pergunta para se fazer. O melhor seria o quê? Que independente se você vai ter outro trabalho ou não, porque você não sabe, nós não sabemos o futuro, a gente sempre tem essa mania, né, de que Deus vai sempre nos dar uma vocação com status melhor, com dinheiro melhor, né? Então a gente não sabe disso, a gente não sabe o futuro. Pode morrer, inclusive, amanhã no ofício que nós estamos exercendo hoje. O que a gente tem que entender é que o ofício que eu estou exercendo hoje é um ofício que Deus me deu pela providência. Que Ele me guiou até Ele, que Ele me chamou a exercer esse ofício hoje e agora. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado para não levar essa doutrina da vocação pelo caminho errado e tentar ficar sempre pensando qual é uma vocação melhor, mais suprema, com mais status, e acabar desprezando o chamado que Deus nos tem agora, no local onde nós estamos agora. Deu para responder essa pergunta? Deu sim. Sendo bem pragmático aqui, aproveitando só para afindar essa minha fala a respeito disso,
Sendo bem pragmático, eu não sei de quem é a frase, mas eu tomei conhecimento de um padre, né, católico romano, que ele sempre usava essa questão, né, do serviço dos dons para o outro. Não procure ser melhor do que o outro, mas ser melhor para o outro, entendeu? Então, fazendo essa analogia aqui, interessante que os nossos talentos, os nossos dons, a gente procura desenvolver para a glória de Deus, mas em benefício sempre do outro, tá? Tratando sempre aquilo que a Escritura fala, vendo um ao outro como cada um seu superior, entendeu? Como servo. Interessante. Amém. Inclusive o William Parks, ele tem uma frase que realmente é assim, né? Ele diz que o nosso trabalho é o serviço ao Deus ao servir o próximo. A segunda pergunta é: como é que eu sei qual é o meu chamado, então, específico? Lembrando dessa ideia de específico aí, né? Do que a gente acabou de comentar. Eu separei pelo menos quatro explicações, 4 evidências que os puritanos separaram quando tratavam disso, né? Se eles criam que Deus nos chamou para algo específico, então, como é que eu sei, de certa forma, que algo específico é esse? Primeiro, William Ames, ele fala que é pelos dotes e inclinações internos. Então, os puritanos, apesar deles não pregarem o fato do tipo, só trabalhe com o que você goste, eles não ensinavam esse tipo de coisa, né? Mas eles ensinavam a gente não desprezar a inclinação do nosso coração quando se trata de alguma habilidade, quando se trata de alguma coisa que nós podemos gostar de fazer. Por exemplo, o Richard Sibbes, é interessante a história dele, né? Foi um famoso puritano da igreja da Inglaterra, e o pai dele era alguém que trabalhava em oficina, e desde cedo começava a dar ferramentas para ele, para poder ele estar ali usando, até para estar brincando, e o pai dele percebeu que ele nunca queria saber de oficina. Ele sempre preferia estar lendo, sempre preferia correr para algum livro, para alguma coisa, até esse tipo de conversa extensa, e tudo isso, e com o tempo o pai dele desistiu de ensinar o ofício a ele, e enviou ele para uma escola, para poder ele se formar, para poder ele seguir a vida dele de alguma forma. Então, essa era a inclinação que o pai dele percebeu no Richard Sibbes. Inclusive, os puritanos apontam muito para que os pais prestem atenção nas aptidões que os filhos têm, né? Então, esse é apenas um exemplo para que a gente perceba, então, que talvez o nosso chamado específico seja por alguma inclinação interna, aquilo que você pensa em fazer, deseja fazer, e que você tem aptidão para fazer. Não é só gostar de fazer. Eu gostaria de ser um doutor, mas eu não gosto de medicina, né? Não faz sentido. Então, não é simplesmente você gostar de simpatizar com algum trabalho. A questão é se você tem dote e se você tem uma inclinação para esse tipo de ofício. Outro exemplo, Richard Steele. Ele tem um livro muito bom chamado O Empresário Cristão. Esse livro é um clássico puritano, assim como um tratado das vocações do William Parks. Richard Steele falou o seguinte: as circunstâncias externas que podem levar a um curso de vida em vez de outro. Esse é um exemplo muito legal que ele dá. Ele diz que outra forma da gente perceber qual é o nosso chamado é perceber para onde a vida, ou para onde a mão da providência de Deus tem nos guiado de alguma forma. Então, talvez ser, por exemplo, Neemias, né? Um dos grandes exemplos. Neemias, ele era o copeiro do rei, mas as circunstâncias externas acabou levando ele a outra coisa, né? Ele acabou guiando o povo de Israel para Jerusalém, para construir Jerusalém, se viu ali mais ou menos como um governador. Então, pode ser que as circunstâncias da sua vida, beleza, você gosta de medicina, você acha que pode ser médico, mas não tem como você trabalhar com isso agora, e a circunstância vai levando você a outro tipo de emprego, a outro tipo de trabalho. Então você vai tendo aptidão e vai tendo a experiência com outras formações, e talvez até a inclinação dos seus dotes podem mudar. Tá? Então, mais uma vez, os puritanos, eles não depositavam tudo no seu coração, naquilo que você gosta de fazer. Nosso coração é enganoso, nós podemos nos enganar, né? Você pode ver um médico de longe, achar tudo bonitinho, mas quando chega perto, quando vê o que tem que estudar, o que tem que fazer, isso pode lhe cansar, né? Então, eles apontavam também para a circunstância, aquilo na sua vida que acabou levando para você estar no local onde você está hoje. Em terceiro lugar, o Thomas Dudley, ele fala sobre o conselho de pais, guardiões, naquela época tinha, né? E em alguns casos magistrados. Então, outra forma de você perceber o seu chamado específico é o que as pessoas falam. Como as pessoas tratam você em certo ambiente de trabalho, ou então como elas acham que você poderia se dar bem fazendo alguma coisa,
pelos dotes que elas reconheceram em você. Então, às vezes, a gente tem alguns dotes que nós não percebemos, mas outras pessoas podem perceber e podem falar conosco. Então, você pode prestar atenção no conselho que essas pessoas podem dar também. E, por último, John Whitbread, ele fala sobre a natureza, a educação e os dons adquiridos. Então, outra forma de você tentar definir ali qual é o seu chamado é pela experiência, pela educação, como ele fala aí, você pode adquirir alguns dons e esses dons podem acabar formando você para o seu trabalho habitual, tá? Então, preste atenção aqui, tome cuidado, né? Tome nota, nós vamos estar disponibilizando esse slide, inclusive essa aula depois no YouTube, para você olhar a sua vida, analisar a sua vida, reconhecer todo o trabalho que você já passou como vocação, mas prestar atenção se Deus está levando você ou está guiando você para algum chamado mais específico. Alguém tem alguma pergunta quanto a isso? Terceira pergunta muito usada. Posso mudar de ofício e ir para um emprego melhor? Então, se Deus ele tem um chamado, você está no seu trabalho agora, né? Você imagina pelos puritanos e pela Bíblia que foi a providência de Deus que a gente colocou aí. Mas então surge outra oportunidade de emprego. Surge um emprego, inclusive, que pode ser melhor. Então a pergunta é, Deus me chamou para me ser o que eu estou fazendo agora? Ou Deus quer que eu saia desse trabalho para me ir para um emprego melhor? Deu para entender? Pode ter esse outro conflito com relação a isso. Os puritanos respondiam isso de duas formas. Primeiro, medite muito bem diante da possibilidade de mudar de chamado. Eles criam que, por exemplo, como eles sabem que foi a mão da providência quem colocou eles lá, e se a circunstância externa não está levando eles a nenhum lugar, né, simplesmente surgiu essa oportunidade de emprego, eles sempre tomavam cuidado para você não mudar de chamado assim, simplesmente por qualquer coisa. Pelo contrário, William Perks, tratando sobre esse assunto, ele trata muito bem, ele fala que uma das coisas que você tem que fazer é analisar a razão de você querer mudar de trabalho. Você sair desse lugar onde Deus lhe colocou para ir para outro. Qual é a razão? Por que você quer fazer isso? E aí ele faz um alerta com relação à inveja, né? Você vê homens com mais dinheiro, fazendo mais coisas, ou menos coisas, inclusive, esbanjando as suas riquezas, saindo para os seus lazeres, e isso inclina o seu coração a algum tipo de inveja, algum tipo de inconformidade com a sua situação, e você quer mudar por conta disso. Deu para entender? Você está analisando de fato aquilo que está levando você a querer mudar de emprego? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que o William Perks falou, você percebe o bem que você está exercendo agora nesse chamado? Você está perseverando em fazer o bem? Por exemplo, no momento eu estou trabalhando com impressoras, imprimindo boleto, redigindo documento e abrindo o aplicativo de conta para algumas pessoas. E se surgir um emprego, uma pergunta que eu deveria fazer, na visão puritana, era justamente essa. Eu vou servir melhor, ou então eu vou deixar esse trabalho que é tão útil para exercer aquele outro trabalho. Eu estou ajudando pessoas em diversas dificuldades. Eu vou deixar esse trabalho que eu já estou acostumado, que eu já estou fazendo há um bom tempo, que eu posso perseverar em fazer o bem, como o William Perks citou, para poder ir para outro trabalho. Então, a resposta pode ser um sim ou pode ser um não. A questão é, medite muito bem antes de ficar trocando de emprego em emprego. Então, eles alertavam para essas pessoas que acabam saindo de um canto, vão para outro e vão para outro, não por serem despedidas, não por serem botadas para fora, mas simplesmente porque não se agradam. Então, num não se agrada, vai para outra, e depois vai para outro, entendeu? Então, é preciso a gente parar para pensar e entender que quem nos chama ao ofício que nós estamos hoje é o próprio Deus. Portanto, a gente não pode ser desleixado e simplesmente entrar em qualquer ofício e sair de qualquer ofício. Tem que ser bem pensado, bem meditado, e tem que ser analisado toda a situação quando a gente vai sair de algum emprego, tá? Outra coisa é mude para o que for melhor a sua alma e útil aos outros. Richard Baxter, ele fala o seguinte: escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre do mundo, mas aquele no qual possa fazer maior bem e manter-se longe de pecar. Lembre-se, isso aqui é um princípio geral. Cabe a cada um de nós empregar esse princípio. Por exemplo, nós temos o caso de um puritano, eu esqueci o nome dele agora, depois se eu me lembrar eu boto no grupo,
que ele foi um puritano, que ele herdou, a sua esposa, na verdade, herdou uma herança muito grande, a ponto dele usar o dinheiro, muitas vezes, para comprar coleções do John Owen e sair distribuindo para os pastores e para os membros. Então, a questão é, ele lutava constantemente com relação à cobiça, e ele sabia que podia, de certa forma, pela graça de Deus, se manter humilde. Sempre tendo alguém para comer na sua mesa, alguém que era um pobre e tal. Então, para esse homem, a riqueza é um perigo, mas um perigo controlável. Né? Ele não tinha inveja, lutava contra isso, e não tinha problema com isso, não tinha tendência com relação a isso. Mas isso não se aplica a outros cristãos que podem ter uma inclinação pecaminosa a isso, entendeu? A querer mais dinheiro, a gastar mais tempo com riqueza e mais tempo com lazer, e não ter uma visão correta do trabalho. Para esses, essa ideia de mudar de trabalho pode ser um perigo à sua alma. Então varia de cristão para cristão, varia de pessoa para pessoa, mas a ideia geral é cuidado com a sua alma em primeiro lugar, e então escolha o emprego que seja mais útil aos outros. Tem um outro comentário do Baxter, que eu não encontrei aqui nos livros, mas tem, que ele fala, inclusive, que se você for para o emprego, se lhe oferecer um emprego onde você vai ser mais útil, vai ganhar mais dinheiro, e você pode olhar esse dinheiro como uma ferramenta para você ajudar mais pessoas, e você se recusar, pode ser que você esteja lutando contra a providência de Deus. Deu para entender? Então, cada caso é um caso, você tem que analisar e tem que tomar cuidado quando você vai sair. A questão é, pense no trabalho como essa vocação digna, né? Não como qualquer coisa, uma hora necessária, você entra e sai e faz o que quiser. Não, não é dessa forma. Pense como uma vocação, como chamado de Deus, como a dignidade com que as Escrituras apresentam o nosso trabalho. Segundo lugar, nós vimos então nesse primeiro lugar a ideia de vocação, né? Agora nós vamos ver em segundo lugar a ideia de confiança no Senhor quanto ao trabalho. Então, em primeiro lugar, nós vimos a ideia de vocação, Deus me chama, mas agora que eu sei que é o Senhor quem me chama, que é o Senhor quem me vocaciona para o trabalho, então eu devo confiar em Deus como aquele que guia o meu caminho, como grande provedor. Mais uma vez, é uma doutrina que eles implicam, que eles deduzem da doutrina geral da providência de Deus. Vamos ver aqui algumas formas como eles aplicavam essa ideia de confiança. Primeiro, caso não tenha encontrado um ofício, isso aqui é uma palavra que geralmente eles davam para aqueles que são desempregados. Então, nós vamos dar uma olhada aí no Salmo de número 104. Quem puder ler Salmo 104, verso 27 até o verso de número 30. Salmo 104, do verso 27 ao verso 30. O irmão José Salles está na sala? Irmão José? Se está na sala, você pode ler também, né? Pode ser que não possa ler. Eu vou só colocar na página aqui, Diaco Felipe. Pronto. Rapaz, irmão Zé do Jordão, é? Exatamente, eu mesmo, Pai do Senhor. Olha aí, meu irmão. Saudades, viu, rapaz? Amém. Salmo de número 104, do verso 27 até o verso de número 30. Aproveitar que o Shaid também está aí, o Shaid. E pode falar, né? Eu posso ler? Pronto, o Shaid, se tu puder ler o Mateus 6,11, tá? Logo em seguida, nós vamos ler só esses dois. Mateus 6,11, o Shaid lê. Irmão Zé, você pode ler o Salmo 104, 27 ao 30. Okay. Pode ler. Amém. Todos esperam em ti que lhe des o seu sustento, em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres as tuas mãos e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e fica perturbado. E se lhe tiras a respiração, morre e volta para o seu pó. Envia o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Pronto. Chat, pode ler Mateus 6,11?
Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pronto. Esses dois textos, quando comparado à ideia da providência, nos faz entender o seguinte, que é o Senhor que provê o sustento para todos nós. Que se o Senhor não agir, se o Senhor não tomar a frente, não agir com providência, então nós não temos o que comer. Interessante que essa oração de Mateus 6,11 não é uma oração de desempregado, não. Essa é uma oração que todos nós, como cristãos, devemos fazer, estando empregados ou não. Porque isso nos lembra justamente a ideia de que é de Deus que provê todas as coisas. Então, o conselho para eles é o seguinte, caso você não tenha encontrado um ofício, você esteja desempregado ou passando algum problema com relação a isso, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar de que Deus é aquele que criou todas as coisas, é o Deus que governa todas as coisas, é o Deus que pode sim nos auxiliar nessa questão. Às vezes as pessoas quando tratam de currículo, né, de entregar, de arrumar emprego, raramente elas lembram de Deus nesse sentido. Elas dependem mais de um colega que está numa empresa, ou então confiam mais na possibilidade daquela loja que está fazendo entrevista. Então elas depositam toda a ansiedade nesses meios que não existem, entendeu? Não depende do seu colega na empresa, não vai depender daquela pessoa que está fazendo entrevista, não vai. Depende se o Senhor, com a sua providência, assim requerer, entendeu? Então a primeira atitude de um cristão diante dessa necessidade com relação ao trabalho é confiar em Deus, é orar ao Senhor, entregar a sua ansiedade, lançar sobre ele a sua ansiedade e rogar para ele. Esse Salmo 128 aí, do verso 1 ao 2, é um salmo que vai falar sobre o Senhor como aquele que fortalece o homem no trabalho, né? E aí os puritanos recomendavam que você use esse salmo como promessas bíblicas. Que você chegue para Deus, reconheça que Ele é soberano sobre tudo e cite esses salmos. Ó Senhor, como está escrito no Salmo 128, então você ore em cima das promessas, né? Não é no sentido neopenteca de obrigar Deus a fazer as coisas, não. Mas é citar para Deus as palavras de Deus. É confiar em Deus de acordo com a sua palavra. Então, faça como aquele rapaz, né, como o filho pródigo. Eu estou aqui sem trabalhar de forma nenhuma, comendo qualquer besteira. Tem muitos trabalhadores na casa do meu pai. Então, lembre-se de Deus como aquele que é o Deus que abre as portas segundo a sua própria vontade. Em segundo lugar, caso esteja tendo dificuldade no trabalho, também confie em Deus. Vamos abrir só esse texto de Isaías 28. Esse texto aqui é fenomenal. Isaías 28, do verso 23 ao verso 29. Passando os salmos aí, Isaías 28. Isaías 28, do verso 23 ao 29. O irmão Ailton, pode ler esse texto, Ailton? Sim, sim. Isaías 28, 23 ao 29. Tudo certo. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia suca sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o caminho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o caminho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debrudando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isso é extraordinário. O que o escritor está reconhecendo aqui, o próprio Deus falando, né, por meio de Isaías, ele dá um exemplo de um simples lavrador que sabe lavrar a terra, que sabe como trabalhar na terra, né? Na terra que o próprio Deus quem criou. O lavrador não criou, né? Foi Deus quem criou a terra, foi Deus que estabeleceu as leis para poder frutificar a terra, mas Deus ensina pela sua providência a esses homens. Ele fala, como é que o ser humano sabe disso? De onde que vem esse conhecimento? Porque Deus os auxilia a conhecer aquilo pela qual eles trabalham, auxilia eles a conhecer a criação. Então ele exalta a Deus como Deus que é sábio em conselhos, né? Esses outros dois textos, Gênesis 41, é o texto onde
Faraó reconhece que José é como se ele tivesse o espírito dos deuses, né, pela sua sabedoria. Ele reconhece que não é algo normal. Em Êxodo 35 nós vemos Deus enviando o Espírito Santo, não para pregar, não para evangelizar, mas enviando o Espírito Santo para que os homens se tornem sábios na produção da tenda, que era para o tabernáculo, para que eles soubessem trabalhar com ouro, com pano, com tenda. Então Deus ele também é aquele que nos dá um emprego, mas ele também é aquele que nos ajuda quando nós estamos em dificuldade no trabalho. Então se você está resolvendo alguma coisa, está tendo problemas e dificuldade, peça a Deus sabedoria, que Ele a todos dá de forma abundante. Então confie em Deus, Deus ele sabe do seu trabalho muito mais que você. Já aconteceu muitas vezes comigo, quando dava algum problema na impressora, e eu não tinha ideia do que ia fazer, e do que seria o problema, depois de lutar, finalmente eu me rendia e ia orar, né? E orava a Deus, então depois eu era levado, eu me lembrava de alguma coisa da impressora e simplesmente resolvia o problema. Ou se não, eu tomava uma atitude mais rápida para que o problema fosse resolvido, seja levando para algum lugar, para consertar algo do tipo. Então a ideia é, seja dependente de Deus no seu trabalho. Você está fazendo para Deus, né? Você está fazendo aquilo sendo a vontade de Deus. Portanto, ore a Deus no seu trabalho. Se o trabalho é uma dificuldade, passou a ser mais pesado por conta do pecado, nós temos em Cristo, nós temos acesso a Deus para confiar nele, inclusive para nos auxiliar nos desânimos, nas dificuldades que nós encontramos no trabalho por conta do pecado. Ele é aquele que nos ajuda, inclusive, a carregar esse fardo. Nós estamos quase encerrando. Em terceiro lugar, eu acho que esse é o final, reconheça que os resultados sempre dependem de Deus, sempre. Espalhou-se a ideia aí calvinista, né? O pessoal fala que é a ética do trabalho, na visão calvinista do Max Weber, que eles queriam que Deus simplesmente, se o homem trabalhasse demais, então Deus ia abençoar. Se o homem se esforçasse muito, então ele ia crescer em prosperidade, porque Deus iria fazer isso. E era justamente o contrário. Calvino não ensinava isso, muito menos os puritanos. Os puritanos reconheciam que você pode se matar de trabalhar e Deus, se o Senhor não quiser, Ele não necessariamente pode abençoar o seu esforço. Tá? Então, temos um exemplo em Lucas 5, quando Pedro ele passa a noite toda pescando, ele trabalha a noite toda, ele não consegue pegar nenhum peixe, a não ser depois, quando Cristo fala pela minha palavra, né? E aí, pela palavra de Cristo, ele vai lá e consegue pescar. Ou seja, o seu trabalho na noite toda não rendeu nada. Mas debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, aí sim obteve algum resultado. Cotton Mather, que foi esse puritano aí do lado, ele falou o seguinte: em nossas ocupações, nós estendemos nossas redes, mas é Deus quem põe nas nossas redes tudo que vem nela. Então você trabalha, mas o resultado do trabalho, os clientes para chegar à demanda do serviço, só vai acontecer debaixo da graça de Deus. Entendeu? Por exemplo, mais uma vez eu dou um exemplo, eu trabalho numa livraria, existem diversas livrarias na cidade, as pessoas podem ir para qualquer outro lugar a ponto de eu chegar à falência, né? A ponto da livraria chegar à falência. Mas elas vão até lá porque Deus, pela sua graça, abençoa aquele lugar. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Então, a gente tem que ter essa visão. Inclusive, tem um exemplo aí de Jó 1:10, que é muito legal esse exemplo, que é Satanás quem fala o seguinte: Satanás diz que Deus tem abençoado o trabalho da mão de Jó. A ideia é justamente essa ideia puritana de juntar duas coisas. Há o trabalho, Jó está trabalhando, Jó está fazendo as coisas, está se esforçando, mas é Deus quem está abençoando o trabalho da mão de Jó. Ele está trabalhando, está se esforçando, mas é o Senhor quem está abençoando. Então a gente tem que manter essas duas realidades. Eu trabalho para a glória de Deus, mas em todo tempo eu preciso de Deus no meu trabalho. Viu como o trabalho não é uma coisa fora da religião? É justamente o contrário, né? Deus está completamente envolvido nas nossas ocupações. Então, espero que o Senhor nos ajude a ter uma visão que glorifique a Ele quando se trata do nosso trabalho. Conclusão. Não há melhor sumário da ética puritana do trabalho do que estas palavras de Adão para Eva em Paraíso Perdido, né, do John Milton. Foi um puritano muito famoso e ele escreveu o seguinte: Adão, o homem tem seu trabalho diário de corpo ou mente, designado, o que declara sua dignidade e a estima do céu em todos os seus caminhos. Dessa forma, o John Milton, de uma forma poética e bem puritana, resume a ideia de trabalho. O homem ele trabalha diariamente com o seu corpo e mente, mas de uma forma designado. Foi Deus quem deu para ele esse trabalho, que o chamou para esse trabalho. E esse trabalho dignifica o homem.
Né? Mais uma vez, nós não trabalhamos porque temos que ter dinheiro, não. Nós trabalhamos porque isso glorifica a Deus, e então nós somos dignos do nosso salário, né? O trabalhador é digno do seu salário. E a estima do céu e dos seus caminhos é o sinal de que Deus aprova quando nós assim trabalhamos com diligência. Amém? Estamos concluindo aqui o capítulo 2 dos puritanos. Se algum irmão tiver alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento para a gente encerrar.